Fala galera do Zascope, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos, gente, ao nosso quadro Fé Inteligente. Sim, essa é a nossa segunda aula, esse é o nosso segundo vídeo do nosso quadro. Nós pensamos na aula passada sobre como ouvir a voz de Deus. Se você não viu esse vídeo ou não ouviu ainda, volta lá, assiste, que eu creio que pode te abençoar bastante. Nós pensamos sobre 3 formas de ouvirmos a voz de Deus de acordo com a palavra. Agora, é muito importante nós pensarmos como ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos progredir para como ser ouvido por Deus. Se nós ouvirmos a voz de Deus por meio das Escrituras, Deus nos ouve por meio da oração. E é esse o nosso tema de hoje. Vamos pensar sobre oração, como ser ouvido por Deus. Seja muito bem-vindo ao Fé Inteligente. Então vamos lá, não tem como nós pensarmos ensino bíblico, não tem como nós pensarmos fé inteligente sem olharmos para a palavra de Deus. Então abre comigo aí Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. A Bíblia diz: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Agora vamos lá para o versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Gente, presta atenção. Jesus começa contando uma parábola, e a parábola é para que nós orássemos sempre e nunca desanimássemos. Qual que é a grande questão? Nós desanimamos sempre e oramos quase nunca. Nós invertemos a ordem aqui, a qual Jesus nos orientou. Vocês devem orar sempre e nunca desanimar. Nós desanimamos sempre e nunca oramos. O que eu quero te desafiar? Por meio dessa aula, a compreender o que era oração de fato, a compreender como Deus nos ouve em Cristo Jesus. Precisamos ser uma igreja, precisamos ser crentes, homens e mulheres apaixonados por Cristo, que expressam o seu amor por meio da oração. E de maneira simples, oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus. Nós temos um exemplo de oração bíblica que nos orienta a forma de orarmos em Efésios capítulo 1, versículo 16. Efésios 1, 16. Antes de você ler o texto, deixa eu te dar uma contextualizada. Paulo começa a oração a partir do versículo 3 do capítulo 1. Ele começa então, capítulo 1, versículo 3, e ele faz uma longa adoração. Dá em média 9 versículos que Paulo separa para adorar a Deus por meio da oração. E o que isso nos revela? Que quando nós vamos orar, nós já partimos de um lugar de riqueza em Cristo Jesus. E presta atenção, não estou falando de riqueza material, estou falando de riqueza daquilo que nos foi dado por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, antes de você entrar no seu quarto para orar, pedindo, comece agradecendo por quem Ele já te fez em Cristo. Senhor, eu te agradeço porque eu sou teu filho. Senhor, eu te agradeço porque eu sou amado. Senhor, eu te agradeço porque o teu Santo Espírito habita dentro de mim. Senhor, eu te agradeço porque eu posso viver plenamente a vocação que o Senhor colocou diante de mim em Cristo Jesus. Paulo separa então, no capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 até o versículo 12, uma adoração no seu primeiro momento de oração. E agora nós continuamos, porque se Paulo começa adorando, de fato ele também pede, que é do versículo 16 ao 19. Olha o que Paulo fala: não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Em outras palavras, Paulo não começa lidando com questões superficiais da sua vida. A oração dele diz respeito à revelação de quem Cristo é e de que como essa revelação pode transformar o nosso viver diário, sabe? A pergunta é, quando você entra para orar, quais são as suas petições? Porque de verdade, gente, Deus não tem problema em fazer assim e te dar dinheiro.
Deus não tem problema em fazer assim e te dar um novo carro, uma nova casa. A questão de Deus para conosco é a forma que Ele está lidando com o nosso coração. Porque para acalmar uma tempestade é simples. Ele ordena, acalma a tempestade, acalma vento, acalma ondas. Agora, para transformar o nosso coração, foi necessário que Cristo morresse na cruz no nosso lugar, para que fosse aberto um novo caminho, para que o Espírito Santo viesse habitar dentro de nós e para que nós acessássemos Ele. Então, por vezes, a nossa oração não vai mudar a Deus, mas a nossa oração vai ser uma expressão de clamor para que Deus nos mude por meio da revelação do Cristo. Então, em outras palavras, ser ouvido por Deus. Como ser ouvido por Deus? Somos ouvidos, ou Deus nos ouve. Deus nos ouve por meio da oração. Se eu pudesse te dar mais algumas dicas para você aprofundar a sua vida de oração, eu colocaria então 4 pontos para você aprofundar a sua vida de oração. Primeiro, comece adorando porque Ele é santo. Segundo, confesse os seus pecados. Sabe, nós precisamos criar uma cultura de confessar os nossos pecados para Deus. Por quê? Porque na verdade Ele já sabe. Ele precisa que nós venhamos confessar isso a Ele. Por meio do nosso arrependimento que o Espírito gerou dentro do nosso coração, confessar e pedir socorro para que Ele nos transforme. Primeiro, nós adoramos. Segundo, nós confessamos o nosso pecado. Terceiro, somos gratos, pois Ele é gracioso. O fato de estarmos vivos, o fato do sol ter nascido nesse dia que você está assistindo seu vídeo, é porque Ele é gracioso. Adore, confesse seus pecados, seja grato e suplique, porque também é o Pai Nosso que sabe das nossas necessidades antes mesmo da gente pedir. E sabe, eu quero te desafiar a ser sincero com Deus. Se de fato é o boleto que precisa ser pago, se de fato é uma casa que precisa ser ampliada, que precisa ser reformada, seja sincero. Não significa que talvez Ele vai te dar tudo que você está pedindo, até porque senão Ele nos mataria. Mas significa que nós estamos depositando e colocando a nossa confiança naquele que é digno de total confiança, pois Ele é amoroso e atencioso. Eu termino esse vídeo falando o seguinte: nós somos ouvidos por Deus. Aproveite isso ao máximo. Em Cristo nós somos ouvidos por Deus. Aproveite isso ao máximo. A forma de sermos ouvidos por Deus é por meio da oração. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, então não se esquece, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui, cara, dá um like, deixa um joinha aqui, coloca um curtir aqui, coloca também nos comentários a forma que você foi abençoado, já encaminha esse vídeo para seus amigos, enfim, faz tudo aqui, ó, que você tem que fazer aqui embaixo, nos ajude aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!